Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniela Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre um problema que aumentou muito durante a pandemia: relacionamentos abusivos. Nossa convidada é a Karina Guise, especialista em comportamento. Dicas de beleza com a cosmetóloga Lilian Fonseca da clínica Fios e Formas. Não saiam daí, o Atual Chique está começando. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. E nosso bate-papo hoje é com a Karina Guise. Ela é especialista em comportamento. Tudo bem, Karina? Bem, e você, Dani? É um prazer ter a Karina aqui hoje. A gente vai falar sobre um assunto que está repercutindo nas redes sociais esses últimos tempos, né, Karina? Sim. Que é relacionamento abusivo. E a Karina é expert no assunto. A gente já, o que é perceptível, né? Muitas mulheres vêm até a gente não tendo essa noção, né? Desse relacionamento que elas vivem, dessa toxicidade toda, desse abuso. Porque, geralmente, em relacionamento abusivo, tem em todas as áreas, né, Dani? Não só em relacionamento de casal, como profissional, como amizades, enfim. Até relacionamento de família pode ser abusivo, né? Em relação mãe e filhos, pai e filhos, enfim. Mas muitas das mulheres que chegam não têm noção de que elas estão no relacionamento abusivo. Elas começam a achar normal, né, Karina? Não é nem normal, elas se sentem culpadas, né? Porque o abusador fala exatamente isso. A culpa é sua, é você. O tempo todo, né? É, o tempo todo. E demora para elas perceberem que elas estão nesses relacionamentos? Demora sim. Aliás, tem muitas que não percebem, né? Elas só vão perceber quando conseguem ampliar um pouco o horizonte, porque o abusador, eu falo isso para todo mundo, ele é uma pessoa extremamente sociável. Ele é uma pessoa agradável, ele é uma pessoa, quando está no meio dos outros, ele é querido, ele gosta de ser admirado, né? E aí ela fica, poxa, como é que eu vou falar que quando chega em casa ele é diferente? Ele agrada todo mundo, não só ela, todo mundo. Exatamente. Quando ele chega, ele não tem o perfil de abusador. Muito pelo contrário, ele tem o perfil de cuidador. Porque a ideia dele é cuidar a tal ponto que ela confie nele, em tudo que ele fala, e ele começa a minar, por exemplo, as amizades, a relação com a própria família. E aí essa mulher fica extremamente dependente dele, que seja emocionalmente, financeiramente, enfim. E aí é que o jogo inverte. É aí que ele começa a mostrar verdadeiramente quem ele é. No começo ele agrada tanto que ela acaba achando que ele é o homem da vida dela. Exato, ela falou, nossa, ganhei na Mega Sena do amor, né? Exatamente, eu tenho uma pessoa aqui agradabilíssima. E aí ele começa, por que a gente precisa de 2 carros? Eu posso te levar e te buscar. Pra ela então ficar vende um dependente carro. dele. Exatamente. Ah, sua família não é justa com você. Ó, porque a sua família agrada mais os seus irmãos, porque a sua família não isso, não aquilo, e vai afastando. E aí, quanto mais ele afasta, mais domínio ele tem sobre essa pessoa, né? E aí ela não tem essa rede de apoio. Então, uma coisa muito importante para a mulher conseguir sair desse relacionamento abusivo é a rede de apoio. Ele afasta ela de todo mundo? De todo mundo. E ela permite, né? Porque ela confia nele. Então, ela começa a falar, nossa, será que realmente eu tenho essa amiga? Nossa, será que realmente minha família faz isso? E aí, né, ela vai se afastando e ele vai cada vez mais tomando mais conta. E como ela já criou essa confiança nele, ela Sim. acredita. Sim. E aí que as coisas se invertem, né? Porque aí, às vezes, socialmente é uma pessoa maravilhosa e dentro de casa é um carrasco, realmente. E esse abuso tem fases. O começo é 1000 maravilhas, né? Aí a fase 2 já seria ele afastando um pouco. Eu falo que isso, o abusador nem sempre ele tem essa consciência de que ele é o abusador, né? Muitas vezes, quando você chama o homem para uma conversa, ele não tem essa consciência. E aí, quando você olha a história desse homem, na verdade, ele foi oprimido, né? E aí, quando você é oprimido, você vira o opressor. Então, eu não consigo me voltar contra minha mãe, contra quem me oprimiu, mas eu consigo oprimir. E aí é uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia. Mas aí entram algumas disfuncionalidades, que é a bipolaridade, né? Que é a questão da
Alguns têm a psicose, outros têm esquizofrenia, enfim, que tudo isso são Mas patologias. tem algumas patologias graves, né? Sim, patologias graves, com certeza. Bem graves. Tem gente que tem a patologia, tem gente que não tem, que vem de um relacionamento, de uma educação opressiva, né? E aí não tem como, se torna um opressor. E acaba atingindo a família toda, né? Porque se o casal não tá bem, vai refletir nos filhos. Mas ele não tem consciência. Muitos deles não têm consciência. Então eles chegam, por exemplo, para conversar com a gente, porque a primeira coisa que a gente faz é acolher essa mulher. E essa mulher vem exatamente porque ela quer separar desse marido, mas ela não sabe como, não entende a dinâmica que ela está vivendo. E aí algumas vezes chegam em algum ponto em que a gente precisa chamar esse homem para conversar. E aí quando a gente chama esse homem, ele não tem a percepção do que ele faz, que ele é carrasco a esse ponto, né? E aí muitos deles ficam realmente assim assustados. Mas tem cura Eu não isso? tinha noção. Tem, se ele quiser tem, sim. Se ele quiser tem. Que isso que é importante, porque às vezes, né, a mulher já tá ali num barco sem saída, né? Sim, mas não são todos, tá? Precisa de ajuda profissional e a pessoa realmente precisa querer. Então, muitos, às vezes, precisam ser medicados, precisam ir para psiquiatra, precisa fazer acompanhamento sempre, né? Tem alguns que têm envolvimento com bebida e precisa tratar. Então, eu tenho casos, por exemplo, de mulher que quando ela chegou lá, ela era não só agredida moralmente, né, psicologicamente, como fisicamente. E aí ele bebia e tudo mais. E esse cara topou fazer um tratamento e tal, e nunca mais ele encostou um dedo nela. Então, esse é um caso isolado, tá? A maioria, ele pode até melhorar, mas no próximo relacionamento. No próximo. Se a mulher que ele pegar souber também se posicionar. Então, logo no começo, ela já também não cair nessa... Mas acaba tudo gerando um ciclo, né? Acaba. É claro que, mas é claro que nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Mas é importante a gente conversar, é importante a gente ter a rede de apoio, é importante a gente entender que se não está fazendo bem, a gente precisa olhar para isso, né? Então, assim, se eu tenho uma pessoa que eu faço de tudo para ela e ela não faz nada para mim, e quando ela não faz, eu tento falar, ela ainda diz que a culpa é minha, então tem alguma coisa errada. E quando que a pessoa, ela sabe que ela é hora dela procurar ajuda? Quando que ela te procura? A maior parte quando não está aguentando mais. Quando eu quero me separar, eu quero divorciar, eu não aguento mais. E ela chega no fundo do poço, elas pensam nos filhos. Tem muitas que falam, olha, eu peguei a cartela de remédio, estava ali na minha mão. Ela falou, não tive coragem de tomar. Então, chegou no limite do limite do limite. Exatamente. Eu falei, não, mas peraí, vamos, calma, que nós vamos resolver essa situação. Né? Quanto tempo demorou para você chegar aqui? Faz 10 anos que eu tô com ele, faz 5 que eu tô com ele, faz 15, 20. Não, então você calma. Que agora nós vamos começar a fazer um comportamento. Aí quando ela tenta delimitar espaço, colocar limite, porque a questão do abuso, a pessoa que é abusada, Dani, ela não coloca limite. Ela nem sabe como colocar. Ela permite. Mas o que acontece? O abusador também não respeita a opinião do outro. Ele não tem empatia. Então ela pode falar o quanto for, ele simplesmente ignora. Ele que tem a razão. Uhum. Então, muitas vezes, não tem como a gente negociar com quem não está afim da negociação, com quem não está afim do ganha-ganha. E o abusador, ele tem esse comportamento só com a mulher ou com os filhos também? Depende do tipo de abusador. Às vezes é com a mulher, às vezes é com a mulher e com os filhos. Quando é com os filhos, a mulher aguenta menos tempo. Né? Quando é só com ela fala, mas ele é um bom pai. Mas as crianças gostam. Exatamente. Aí vai levando, não vai aceitando. E na verdade ele não é abusador 100%. Então ele é abusador, mas depois ele vai e faz alguma coisa boa, sabe? Ele fica nessa gangorra, você nunca sabe o que esperar dele. Né? Então é muito difícil. É um desafio grande. E aí eu falo, bom, se a pessoa topar vir para esse tratamento, enfim, né? Ela tem que estar disposta. Entender, exato. Porque ninguém muda ninguém, Dani. Não muda. Se fosse assim, né, seria muito fácil, concorda? A mudança eu falo difícil. Que é uma porta que se abre só de dentro para fora. Então a pessoa precisa querer, precisa estar disposta a isso para fazer um movimento. Mas a maior parte das vezes é difícil a aceitação.
Principalmente quando tem filhos, né? É difícil para a mulher romper todo esse vínculo, né? Se ela vai opta por uma separação, tem os filhos, tem a dificuldade financeira. Tem. Ela tem que, por isso que eu falo da rede de apoio, né? Ver se alguma família pode acolher, se alguém pode ajudar, até a gente estruturar de novo essa mulher. Porque muitas delas continuam reféns exatamente por isso. Aonde eu vou morar, o que eu vou fazer, como é que eu vou prover a minha família. Então elas não entendem que prover a família também é responsabilidade do homem depois que separa. Para isso existe a lei. Né? Claro que a gente sabe que não funciona perfeitamente, que as coisas demoram, são morosas, mas existem alguns movimentos que eu falo isso para elas. Se você não estiver aqui amanhã, quem que vai fazer? Quem que vai cuidar dos seus filhos? E geralmente essas mulheres que elas sofrem isso, elas trabalham, qual é o perfil dela? Ou elas só são dona de casa, por isso que elas permitem mais isso? Não, algumas trabalham. Algumas trabalham. Mesmo sendo independente, elas passam por isso. Então, mas aí trabalhar e ter independência são duas coisas diferentes, né? Porque quando você trabalha, mas você, por exemplo, tem uma situação financeira que te permite fazer determinadas coisas, né? E você controla o que você ganha, onde você gasta, o que você investe, é uma situação. Aí você tem uma independência. Agora, quando você trabalha fora, você tem um dinheiro, mas, por exemplo, teu marido sabe quanto você ganha, teu dinheiro já entra para pagar todas as contas. Você não tem autonomia, você não tem independência, você tem um trabalho, entendeu? Você tem uma renda, né? Então, assim, é um movimento, por isso que eu falo, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar nunca essa questão do abuso. Então, não tem receita de bolo, Dani, porque ninguém é igual a ninguém. Não tem, né? Tudo então, que é comportamento, envolve sentimento. Exato. E cada uma, a gente sabe o risco de uma, o risco de outra, o quanto uma está preparada para determinado movimento e quanto não está. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é, se está correndo muito risco, essa mulher já tem que ser, né, tirada de lá, entendeu? Já tem que ser tomada uma outra atitude, tem que ter uma rede de apoio para isso. Agora, se ela ainda consegue fazer algum movimento a ponto dela se fortalecer para depois fazer essa transição de sair de um relacionamento abusivo e tomar outra atitude, aí é outra coisa, né? Por isso que a gente não pode generalizar. E para ela sair do relacionamento abusivo, teria que ser uma separação ou tem como consertar esse relacionamento abusivo? Depende do grau de abusividade que acontece, depende de tudo que já aconteceu e depende também das duas pessoas optarem por fazer um acompanhamento, né, um tratamento, né, do que está acontecendo. Sim, transformar esse relacionamento. Karina, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com mais esse bate-papo sobre relacionamento abusivo. Não saiam daí. Um aroma que inspira conforto e aconchego. Notas olfativas quentes e vibrantes promove a sensação de requinte ao ambiente. O Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand foi desenvolvido para quem deseja garantir um aroma único em sua casa, mas de uma maneira bem natural. Com esse tipo de produto, você pode facilmente aromatizar qualquer ambiente da sua casa. Essa sensação é perfeita para nos sentirmos relaxados, mais leves e alegres, além de agradável receber visitas que terão uma percepção única sobre a sua casa. Home Spray Atual e Chic by Dani Mesquita Brand, leve para a sua casa. Muitas pessoas estão utilizando o consórcio de serviços para realizar algum desejo. Mas o que é o consórcio de serviço? O consórcio de serviço, ele é parcelado, sem juros e sem burocracia para você chegar até algum desses serviços. E quais são eles?
cirurgia plástica, tratamento odontológico, festa de formatura, casamento e até a reforma do seu apartamento. Eu tenho certeza que você está precisando de um consórcio de serviços. Voltando com a especialista em comportamento, Karina Guise, nós estamos falando sobre relacionamento abusivo. Karina, vamos continuar esse bate-papo aqui, que está muito interessante. Como que é mais frequente o abuso? Mulher para homem ou homem para mulher? O mais frequente é homem para mulher, mas também tem mulher para homem, na mesma proporção. É que a mulher, muitas vezes, ela é menos agressiva, né? E o homem acaba sendo um pouco mais agressivo. Mas relacionamento abusivo é dos dois lados. Dos dois lados. Né? Sim. A gente agora estava falando só de mulheres, né? Então homens também têm esse comportamento. Também tem esse comportamento. Na verdade, o homem às vezes sente vergonha, porque a mulher fala demais, denigre ele fica com medo da imagem dele, entendeu? E aí ele vai, entre aspas, também se tornando refém dessa mulher. Aí é mais difícil para ele procurar ajuda até, né? Porque se ele tem essa vergonha, né? Aí ele não pode mais ir no bar, não pode mais ir com os amigos, também não tem ninguém com a família, aí é tudo ela. Se o poder financeiro, se o poder aquisitivo dela é maior do que o dele também, dependendo do núcleo que eles estão inseridos. É a mesma situação do homem, só que nesse caso a mulher é abusiva. Mas o comportamento em si, Dani, ele é praticamente o mesmo. Praticamente. Acho que só que vai diminuir o lado de violência, né? O que diminui... Nem sempre. Que o homem é mais forte, né, do que a mulher. Então, o homem é mais forte, mas a mulher, muitas vezes, ela bate no homem quando ela tem relacionamento abusivo. Quando ela está num relacionamento... Quando ela é abusiva, ela perde o controle. Então... Acontece dos dois lados. Dos dois Karina, lados. e qual é o primeiro passo para a pessoa sair desse relacionamento abusivo? Primeira coisa, precisa entender que está num relacionamento que não é saudável. Procurar ajuda, né? A segunda coisa é procurar ajuda e começar a estabelecer alguns limites. Então, peraí, eu vou querer sair realmente desse relacionamento? Qual é o movimento que eu vou fazer? Porque eu falo isso para todo mundo. Precisa ter uma estratégia, precisa pensar, né? Quais são os órgãos que eu preciso procurar? Eu preciso fazer um boletim de ocorrência, eu preciso, enfim, tudo isso, né? Principalmente se tem criança. Sim, mas o boletim de ocorrência ela só vai fazer se ela quiser uma separação, né? Se ela quiser uma separação, se ela quiser ajuda, por exemplo, para que ele não chegue perto dela, né? Então, assim, é todo um processo, depende do grau de abusividade. E se ela quiser continuar no relacionamento? Aí ela pode tentar, porque eu falo isso, ninguém muda o outro, mas eu mudo a minha forma de olhar para o outro e a minha forma de me relacionar com o outro. Existe o abusador? Existe, porque eu permiti determinados abusos. Eu não estabeleci limites, tá? Então, se de repente eu quero continuar, eu começo a estabelecer alguns limites, eu começo a impor algumas coisas, eu me sinto pronta para isso, capaz para isso, e o meu relacionamento está num grau ainda que tem condição para isso, ok, né? Aí dá para fazer. Estabelecer alguns limites, começar a fazer um condicionamento diferente, não aceitar mais aquilo que o parceiro faz, esperar o momento certo que o parceiro está tranquilo para ter uma conversa. Olha, você falou isso, né? Eu me sinto dessa e dessa forma, eu não vou aceitar mais. Então, assim, você vai começando a estabelecer alguns limites. E se este parceiro realmente tem um sentimento ou um interesse de continuar esse relacionamento, ele também vai procurar ajuda. Né? Mas a partir de uma pessoa estar já casada há uns 10 anos, é difícil depois ter essa conversa. Acho que o ideal seria procurar você também, os dois, para conversar, né? Sim, eu sempre falo isso, tem né? Tem que ser os dois. A mulher chega e logo depois o homem tem que vir também. É muito importante que os dois façam um movimento de expansão de consciência, né? E aí vai para uma nova vida, vai para um novo modelo que eles não conhecem. Então eles estão repetindo o padrão. Então se você olhar, por exemplo, como é que era a mãe desse cara, como é que era o pai desse cara, como é que o pai desse marido, né, desse homem, tratava a mãe, o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele viveu, porque a tendência da reprodução é muito grande, né? Ou, não, mas eles não eram ruins, apenas uma vez teve um fato, pronto. Já marcou. Aquilo gerou um sentimento, gera um trauma e aí ele passa a viver dessa forma. É que tudo que a gente acaba vivendo acaba fazendo parte da gente, né? Tudo, né? Na verdade,
não é só o que a gente aprende, que alguém fala, mas é o que a gente vê, o que a gente sente, é o que a gente ouve, o ambiente em que a gente está inserido, seja ele qual for. Né? O nosso cérebro é uma máquina, ele só tem a tecla Enter, Dani. Ele não tem a tecla sim ou não, né? Ele vai guardando. A questão é o que eu faço com tudo que eu vi, ouvi, vivi, senti, desde o meu nascimento até hoje. Aí que entram as escolhas. E tudo são escolhas. Sim, consciência, né? Eu me torno consciente do meu processo, da onde eu vim, o que eu passei, o que eu estou fazendo hoje, né? O que me fortalece, o que me beneficia, o que me prejudica, e aí eu vou transformar. Mas o importante é a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Sim, reconhecer que precisa de ajuda, sem dúvida nenhuma, dos dois lados, né? E geralmente as pessoas procuram familiares ou já vai direto no profissional? Na verdade, a primeira rede de ajuda que elas buscam são as pessoas mais próximas, né? Só que elas se deparam muito com o julgamento. Porque o que as pessoas próximas falam? Você gosta, você é boba, você deixa, né? Você que deixou chegar nesse ponto, a culpa é sua, julga demais, né? Porque não tem a parte técnica do negócio, não tem entendimento sobre desenvolvimento, sobre comportamento. De procurar um profissional, né? Exato. Quando você chega no profissional, ele não vai te julgar. Ele vai te acolher, ele vai entender, ele vai ver qual é a melhor forma de transformar aquilo que você está trazendo. Uma pessoa que já está acostumada a lidar com esses problemas, Sim. de resolver os problemas, né, Karina? Sim, já pode dar um direcionamento totalmente diferente. Às vezes você está com uma ideia, chega lá você fala, não, você não pode fazer isso que isso vai piorar, né? Na verdade, assim, geralmente a gente não fala isso, você não pode fazer isso. Mas eu vou construindo com ela quais são as possíveis reações se ela fizer isso. E aí ela mesma chega nessa conclusão que não é o melhor caminho. Então, qual é o melhor caminho? Se você pudesse escolher qual seria o caminho ideal. E essa pessoa vai começando a pensar nas possibilidades. Então, ela vai criando novas conexões neurais que vai dando chance para ela dela pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. Então, para quem acha que, nossa, porque não tem nenhum caminho, eu não sei mais o que fazer. Precisa de alguém de um estímulo, né? Que vai te estimular diferente, vai te conduzir, vai te direcionar para que você ache aquilo que você precisa achar. E você mesmo acaba achando o caminho, né? Sem dúvida. Porque não tem valor se eu falar para você. O valor é você descobrir, é você chegar lá. Aí você cresceu, aí você criou uma consciência. Né? Se eu falo para você, não gerou nada em você. Então eu preciso conduzir você na sua linha de raciocínio e pensamento para que você se fortaleça e aí você consiga dar o primeiro passo. E o importante para sair desse relacionamento abusivo é dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. Se tem condição, procura ajuda profissional. Sem dúvida nenhuma. Um profissional que saiba te orientar. Né? Que saiba ouvir sem julgamento e te orientar. E saber que sair de uma situação como essa é processo. Né? Processo no sentido de que, então eu vou lá hoje fazer uma sessão, amanhã eu resolvi? Não. Né? São acompanhamentos, são fases. Você vai fazendo alguns movimentos diferentes e aí a gente muda o estímulo, a gente espera a resposta desse parceiro. Aí a resposta que ele dá, a gente vai moldando outro estímulo e vai outra resposta. Sabe? Até esse parceiro chegar e falar, o que está acontecendo? Você nunca foi assim? Então agora você vai falar, agora você vai conversar com a Karina, porque o que está acontecendo é que eu estou indo lá e estou aprendendo, e estou melhorando, e estou mudando. Entendeu? Então são coisas mais ou menos assim, Dani, que a gente trabalha, que a gente faz. Trabalho a longo prazo. Sem dúvida. E mesmo que a pessoa opte por uma separação, ela vai precisar de uma ajuda também, né? Sim. Aliás, tem bastante mulher que procura depois que separou. Porque teve uma separação muito, né, dolorosa. Muito, demais. Tem os filhos e não consegue lidar com esse depois, porque precisa resolver filhos ainda, precisa encontrar o parceiro, sabe? Às vezes tem uma terceira pessoa já envolvida, então aí vem lá e fala, calma, que agora a gente vai organizar, né, toda essa bagunça. Vai deixar de sentir? Não. Vai deixar de sofrer? Muitas vezes não. Mas vai se sentir mais preparada, mais forte e vai blindar as crianças, porque as crianças são os nossos principais problemas ali, dificuldades. Você entendeu? Porque o processo de separação, ele é um processo natural. A vida, muitas vezes, tem começo, meio e fim. Significa que você é a favor do divórcio? Não, mas eu sou a favor de relacionamento saudável, Dani.
né? Faz mal para a criança também estar no meio de um relacionamento desse. Totalmente. E quando você pergunta para a criança como ela está se sentindo, muitas delas, quando o relacionamento era abusivo, com muita agressividade verbal, nem física ainda, em psicológica e verbal, as crianças falam aliviadas. É muito melhor para a criança. Né? Porque a impotência de ver ali o seu pai gritando com a sua mãe, e você ama os dois. Aí você tem que escolher um lado, eu falo que isso é cruel demais, Dani. Porque quem faz os filhos escolherem um lado não tem noção que estão, na verdade, matando um outro lado do filho. Porque nós somos 50% papai e 50% mamãe. Mais pra frente vai ter um problema sério também, né? Sem dúvida, porque tem uma parte que não foi integrada aí. Karina, e os filhos que vêm desse relacionamento abusivo, eles têm tendência a ser abusadores? Eu falo que todo mundo tem, né? Ele tem o estímulo ali mental, né? Porque ele viu, ele ouviu, ele sentiu, ele viveu, e tem o genético também. Porém, o que vai determinar se essa criança vai desenvolver ou não é muito mais o ambiente em que ela vai estar inserida sempre. Então, se essa criança não receber o carinho, a atenção, o cuidado, o direcionamento adequado, ela corre o risco também de ser uma abusadora. Então, ou ela vai se tornar igual ao papai, né? Ou ela vai ser totalmente o oposto. Como eu falei, cada ser humano é único, a gente não pode prever, né? Não tem como Mas prever. existe uma predisposição tanto genética quanto de experiência de vivência mesmo, né? De ambiente, para ela ser um abusador, né? Uma pessoa abusiva. Mas a gente não pode garantir nem que sim, nem que não. Né? Essa é a importância, então, de você que está passando por um relacionamento abusivo, pensar nos seus filhos também, não é, Karina? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eu falo que o que a gente fala é importante, mas o que a gente faz é muito mais. Procurar ajuda para que eles não sofram, né? Não adianta eu chegar para o meu filho e falar, olha, filha, você tem que respeitar as mulheres, trata bem sua coleguinha da escola. Aí chega em casa, eu olho meu pai chamando a minha mãe de tudo quanto é nome, puxando a minha mãe pelo cabelo, falando que a minha mãe, tudo ela faz errado. Então... vai entrar em conflito, né? Exatamente. Então, peraí, né? O que minha mãe fala é diferente do que eu vejo na minha casa. E a tendência dele é reproduzir o que ele vê, porque o que ele vê tem sentimento. Né? A raiva Isso que ele é sente grave, ali, a raiva que ele sente, ou o medo que ele sente, né? Tudo isso vai gerar no futuro consequências. Vai ser uma mistura de sentimentos que ninguém pode prever o que vai desencadear. Isso, né? Sim. Karina, eu queria agradecer a sua presença aqui. Espero ter ajudado as pessoas que estão passando por esse problema. Pensa não só em si próprio, mas nos filhos, né? Que é o que a gente tem de mais importante. Sem dúvida, né, Dani? E assim, tenham coragem mesmo, venham, converse, peça ajuda. Procura ajuda. Eu falo isso para todo mundo, né? A gente está aqui sempre dispostos, os resultados são muito, muito positivos, Dani. Vale a pena, as vidas são transformadas, eu acho que é esse o caminho, né? Que o que todo mundo quer é viver bem e feliz, né? Eu Sem acho dúvida. que é o objetivo de todo mundo, uma vida... Eu falo que nem sempre a gente vai conseguir estar sempre feliz, sempre, mas pelo menos com dignidade, né? E ninguém que tem um relacionamento, passa por um relacionamento abusivo tem essa dignidade, Dani. Então a gente precisa realmente falar mais sobre isso. Isso mesmo. Vou deixar o contato da Karina aqui embaixo. Vocês adicionem ela nas redes sociais, que ela tem postagens ótimas, né, Karina? Tem. Sempre ali com dicas. E é isso, Karina. Obrigada. Eu que agradeço. Olá, e aqui hoje no quadro Dicas de Beleza, eu irei revelar para vocês o mistério das coreanas, que são muito conhecidas por terem peles lindas e radiantes. O grande segredo é o gelo. O gelo ele é capaz de desinchar, né, o nosso rosto, proporcionando uma drenagem facial. O mais indicado é a gente utilizar o gelinho enrolado em um tecido de algodão. E fazer essas compressas de gelinhos faciais podem trazer muitos benefícios à nossa pele. Além do desinchaço, além da drenagem linfática que ele proporciona, ele também melhora uma acne ativa e melhora significativamente também os poros dilatados. Ele é muito indicado ser realizado antes de uma maquiagem, então uma pré-maquiagem,
fazer essas aplicações, essas compressinhas de gelo, auxilia bastante na fixação e na textura da pele. Nós também indicamos fazer a imersão, então colocar gelos ali numa bacia, deixar essa água bem geladinha e lavar o rosto com essa água gelada, né? Bem gelada, mais gelada do que uma água da torneira, uma água com gelinhos de fato. Também proporciona ótimos benefícios para a pele, sem ter que ficar realizando esse tempinho de compressa, tá? Também é muito bacana fazer um chazinho de camomila, colocar ali para congelar e com esses cubinhos de gelo de camomila realizar essas compressinhas. Então, a gente teria ali um aumento desses benefícios, uma potencialização. Espero que vocês tenham gostado desta dica e obrigada, até a próxima! Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.